nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu estamos já deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da sua impertinência, a impertinência dele, e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que alegria, né? Estamos aí no dia 27, neste domingo, 17º domingo do tempo comum. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos de 1 a 13. Jesus, nesta liturgia deste domingo, Dias Domini, o dia do Senhor, Jesus quer tratar comigo e com você de oração. E Ele quer nos convencer a respeito do poder da oração. Só que, veja, antes de chegar à segunda parte do Evangelho, Jesus ensina a oração perfeita. Jesus, inclusive, nos coloca o conteúdo da oração perfeita, que é o Pai Nosso, que foi a oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos, né? E eu me lembro aqui quando Santa Teresa d'Ávila, quando ela escreve o Caminho de Perfeição, as suas monjas, que ela escreve para as suas monjas, as monjas pensaram que ela ia escrever algo místico e ela começa Pai Nosso, né? Então ela ensina para as suas monjas também a oração que Jesus ensinou para os seus discípulos. E é interessante que na oração do Pai Nosso, segundo o doutor angélico Santo Tomás de Aquino, analisando o Pai Nosso, Santo Tomás, ele diz que no Pai Nosso está tudo que a gente deve pedir na oração na ordem que a gente deve pedir. Então há uma hierarquia. Há uma hierarquia, né? Santificar o nome de Deus, pedir o reino de Deus, né? Os 3 primeiros, o Pai Nosso ele tem 7 pedidos. Os 3 primeiros pedidos são os mais teologais, que se referem direto a Deus, né? Santificar o nome de Deus, pedir o reino de Deus, né? Pai Nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, a vontade de Deus, né? Então, santificar o nome de Deus, pedir o reino de Deus, e pedir também a Deus essas 3 realidades, essas 3 realidades teologais que são as mais importantes. Depois a gente pede o pão nosso, a gente pede para perdoar os nossos pecados, nos livrar da tentação. O último pedido do Pai Nosso, como nos ensina o Catecismo, diz lá que o mal não é uma abstração, mas ele é uma realidade. Então, livrai-nos do mal, o último pedido do Pai Nosso, nós estamos pedindo que Deus nos livre do demônio. Sim, do demônio. Então, olha quanta riqueza, né? Olha quanta riqueza está aí no Pai Nosso. Quanto é difícil, por exemplo, fazer a vontade de Deus, o terceiro pedido do Pai Nosso? Fazer a vontade de Deus, fazer que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, não é algo fácil, irmãos.
Então Jesus aqui ele está colocando a base para nós, né? Muitas pessoas dizem assim, eu não sei o que pedir na oração, eu não sei como rezar. Reze o Pai Nosso. Reze o Pai Nosso com fé, meditando em cada um dos 7 pedidos. Aqui está o conteúdo maravilhoso que o Senhor nos coloca para cada um de nós. Inclusive, Santa Teresa d'Ávila, quando ela trata de oração, ela diz exatamente isso, né? Que nós precisamos saber rezar com qualidade, né? Rezar com intrepidez, mas rezar com maturidade. Rezar com maturidade. Então, quando a gente olha para a oração do Pai Nosso, nós vamos ver a importância de uma vida de oração. Na sequência, o Senhor, então, ele vai contar uma história para explicar. Ele diz, se um de vós tem um amigo e você vai procurar de noite, né, e ele não pode abrir a porta para te servir, Jesus vai dizer, olha, ele não vai vir porque é seu amigo, mas ele irá te atender por causa da sua impertinência. E aí na sequência Jesus diz, pedi e recebereis, batei e a porta vos será aberta. Aquele que pede recebe, aquele que procura encontra, aquele que bate, a porta será aberta. Então Jesus aqui está dizendo algo importante para nós, perseverar na oração. Santa Mônica rezou 30 anos para a conversão de Santo Agostinho. Alguns dizem que foi 20, outros falam que foi 30. Há seja como for, foi muitos anos, né? Se é 20 ou se é 30, não importa, né? Mas, de fato, Mônica rezou. E quando Santo Agostinho ele é batizado por Santo Ambrósio diz, como não poderia se converter o filho de tantas lágrimas? Como não poderia se converter? Então, o poder da oração, mas o poder da oração perseverante e insistente. E veja, aqui tem algo maravilhoso. Não é porque Deus seja surdo. Não é porque Deus, nós vamos mover o coração de Deus por causa da nossa força, da nossa insistência. Não se trata disso. O próprio Santo Tomás de Aquino, ele diz que Deus, ele determinou, porque assim, né? Ora, se Deus já sabe o que a gente precisa, por que nós precisamos pedir? E por que nós precisamos continuar insistindo naquilo? Santo Tomás responde. Ele diz, porque Deus determinou desde toda a eternidade nos dar certas coisas somente através da oração. Então significa dizer que tem coisas que Deus quer nos dar, né, que já está na benevolência de Deus, já está nos desígnios de Deus e nos dá, mas Ele nos dará pela oração. Então, é por isso que nós precisamos pedir. Mesmo que Deus já saiba, nós precisamos pedir, porque foi, né, da onisciência, foi da presciência de Deus, Ele determinou assim que Ele nos daria coisas, certas coisas, pela oração. Por isso nós precisamos pedir. E pedir insistentemente e pedir perseverantemente, sem desanimar. Sem desanimar. Só que o Evangelho termina de uma maneira espetacular. O Evangelho termina assim, Jesus diz, ora, se vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará, e aqui somente São Lucas fala disso, somente São Lucas fala disso, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo. Os outros evangelistas dizem assim, o vosso Pai do céu dará coisas boas àqueles que vos pedirem. Aqui não. Aqui São Lucas especifica qual é essa coisa boa. Essa coisa boa que Deus vai nos dar é Ele mesmo, é o Espírito Santo. Quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então, meus irmãos, olha que coisa. O Senhor está dizendo, peça o Espírito Santo. Porque o Pai quer dar o Espírito Santo. O Pai determinou, né? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas para os nossos filhos e netos, quanto mais Deus nos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Tem que pedir, tem que pedir. Uma das condições para nós sermos repletos do Espírito
é clamar, é desejar, é pedir. A Beata Helena Guerra, ela diz isso, né? Ela diz que o Espírito Santo, ele é derramado aonde ele é desejado, aonde ele é querido, aonde ele é suplicado. Os discípulos ficaram no cenáculo, perseveravam na oração no cenáculo, e aí aconteceu o Pentecostes. Então, é quando a gente está nesse momento de oração, quando a gente causa esses momentos, é que Deus, ele quer dar para nós o melhor. Meu irmão, minha irmã, o melhor para a nossa vida. Saiba disso. Não é aquele emprego. Não é nem mesmo aquela cura, aquela saúde, ou isso, ou aquilo. Coloque qualquer coisa. O melhor para nós é o Espírito Santo. São Tiago diz o seguinte, né? Vocês até agora não pediram nada. Jesus também diz isso. Pedi e recebereis. Mas vocês pedem e não recebem. E São Tiago vai dizer, vocês não recebem porque vocês pedem mal. E olha o conteúdo, muitas das vezes, das nossas orações. O que vem primeiro? Me desculpa dizer, mas o conteúdo da nossa oração, 99% é coisa material. Nós pedimos cura de alguém, nós pedimos emprego, nós pedimos que passe na prova, nós pedimos isso, nós pedimos aquilo, a compra daquela casa. Tudo se resume a coisa material. Mas, por isso São Tiago está dizendo, vocês pediram, mas vocês não recebem porque pede mal. A primeira coisa que nós temos que pedir é vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Eu te convido agora, nesta meditação do Evangelho, a você dizer comigo, vem Espírito Santo. Eu te desejo. Eu reconheço agora que aquilo que eu preciso mais do que qualquer outra coisa na minha vida é ser repleto, é ser cheio de Ti. Que a Tua presença habite em mim e que eu possa, ser essa pessoa que transborda e flui no Espírito. Meu irmão, minha irmã, nós fomos criados para fluir no Espírito. Pedi e recebereis. O Senhor está nos dizendo o que nós devemos pedir. O que nós devemos pedir em primeiro lugar. Não queira menos. Não queira menos. Queira simplesmente ser cheio do Espírito Santo. Tenha coragem de dizer para o Senhor, Senhor, nada mais eu coloco em primeiro lugar. Eu quero na minha vida a presença do Teu Espírito. E todas as outras realidades, eu sei que o Senhor cuidará delas. Nós não estamos sendo leviano com as outras coisas, mas eu quero em primeiro lugar aquilo que diz Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ora, o reino de Deus é a presença de Deus próprio na nossa vida. É o Espírito Santo, aquele que é o doce hóspede da nossa alma. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.